Paulo das Ervas, o pessoal ficou muito curioso e perguntou um vídeo que a gente falou sobre aquela questão do bolo, lembra? Ah, o pessoal coloca maldade no bolo, vê uma outra pessoa e come, e às vezes a Deu um pessoa monte de bate-boca lá no canal, né? Mas deu, mas assim, teve um pessoal que falou assim, acabou que citando o nome do São Cipriano e falou assim: afinal, Paulo das Ervas, quem é esse tal de São Cipriano? Pois é. Quem é o Felipe Leão, né? É o meu cinegrafista. O São significa pessoa saudável, salutar, que serve de exemplo. E o Cipriano era o nome dele. Tá cheio de Cipriano aí que acompanha a gente no canal. Eu tenho um monte de amigos Cipriano. E amigas ciprianas. Né? São Cipriano se dedicava à alquimia. Ele era um mago, né? E foi, dentre outros, um dos maiores magos. Depois do Salomão, né? O templo do Salomão lá, o Salomão também era mago. O Cipriano foi um mago, seguidor do Salomão, do rei Salomão, né? Quem vai em São Paulo vai lá no templo do Salomão, né? Esse Salomão lá que está homenageado no templo também era mago. São pessoas dotadas de uma conexão forte com o universo, dotada com pessoa com a espiritualidade, né? E tem gente que se empolga com a espiritualidade, é uma coisa muito interessante que às vezes eu converso com o Felipe Leão aqui, porque o pessoal fala assim para mim: ah, São Paulo, o senhor faz trabalho espiritual? Eu não. É muita encrenca, não precisa. Não há essa necessidade. A espiritualidade, o espírito vem aqui, ó, do respiro da gente, da respiração. Tá? A espiritualização do ser humano vem da respiração. A hora que você parar de respirar, você não precisa mais dessa espiritualidade, da espiritualização, desse processo aí. Diz numa dos evangelhos que os mortos repousam na terra e lá ficam até o dia que Jesus quiser. Os corpos da gente, tá? Os corpos, porque a nossa alma não repousa na terra de jeito nenhum. Nossa alma é teimosa pra caramba e ela vai para uma outra dimensão, não sei para onde vai porque eu não morri ainda. Mas voltando à história do São Cipriano, diz a lenda, né, a história que ele era apaixonado por uma moça. E, Felipe, legal, nós estamos no mês de agosto aqui, eu vou esticar um pouco essa conversa, tá? O São Cipriano ele era apaixonado por uma moça e ele tinha verdadeira atração física, emocional, espiritual, astral, social, psicológico. O cara era doidão, taradão e queria a moça de tudo quanto é jeito. E, segundo a lenda, o São Cipriano fazia parar o sol. Fazia parar as nuvens. Dizia às nuvens: abra-te porque está frio, eu quero ver o sol. E as nuvens se abriam. Mas essa faculdade... Você sabe o que aconteceu aí atrás? O negócio soltou aí, fechou, cara, sozinho. Então, é o São Cipriano que fechou aqui atrás. Viu que beleza? Então, o São Cipriano ele era uma pessoa dotada de uma fé muito gigantesca. Muito gigantesca. E daí ele queria aquela moça para ele de qualquer jeito, né? E ele não conseguiu conquistar aquela moça. Por que ele não conseguiu conquistar aquela moça? Os católicos escreveram que a moça era devota da Virgem Maria e ela orava a Virgem Maria para que ninguém abusasse dela, para que ninguém aproximasse dela com intenções contrárias àquilo que fosse a vontade da alma, do coração dela. Então ela queria manter-se virgem e pura, igual o Alex. Daí, nessa circunstância, ela rezava para Virgem Maria e o Cipriano não conseguia chegar aos seus ímpetos, né, humanos aí de atração física que ele dominava. Mas é uma história, né? E quando esse dia eu estava andando em São Paulo, passando numa banca de jornal, de repente eu vi um livrão desse tamanho assim, ó, O Verdadeiro Capa Negra do São Cipriano. Falei, ah, que beleza, aí a turma usa o livro do São Cipriano, porque se tem um montão lá para vender, deve ter um montão de gente que compra. Daí daqui a pouco eu vi lá, o livro encarnado das preces curativas do São Cipriano. Então ele curava as pessoas também. Dizem que o mal e o bem andam juntos, são irmãos gêmeos, né? São irmãos gêmeos, sabia disso, Felipe? Não sabia. A pessoa fala assim, o mal e o bem andam junto. O amor e o ódio, a esperança e o desespero, são sentimentos, né?
que são juntos com a gente. A fé e a coragem são coisas que andam junto. Por isso que Jesus falou, onde tiver 2 ou mais em meu nome, está fazendo milagre. Eu tenho fé, coragem e gosto de ajudar as pessoas. Estamos 3 aqui. Vai acontecer um monte de coisa boa. São sentimentos que moram dentro da gente. Então, o que você tem no coração, né? Que você tem no coração e na sua mente. Se esse que você tem no seu coração e na sua mente está íntegro, unido, pensando junto, sentindo junto, em benefício de alguma situação, com certeza essa situação vai acontecer conforme que você sentiu e que você imaginou. Porque quando a gente chega na ação, essa situação já aconteceu pelo menos mais 2 vezes. E o Cipriano, então, ele gostava da menina lá, ele queria namorar com a tudo quanto é jeito. Parecia que os caras desesperados para namorar, né? E ele, naquele tempo lá tinha o pai de santo que traga o seu amor de volta em 3 dias, mas não tinha, o pai de santo era só Cipriano mesmo. Daí ele não conseguia trazer, então era dessa situação que acontecia. E daí aquilo foi doendo muito para ele tinha o dom de falar, entre aspas, com o diabo, né? E daí ele chamou o diabo e falou, ô, capeta, o negócio é o seguinte, ô moleque, você não tá me ajudando aqui. Daí ele falou, não vai ter jeito. Tá vendo aquela mulher lá? E mostrou a imagem da Maria, mãe de Jesus, e falou assim, aquela senhora lá, ó, é a protetora da moça, eu não consigo fazer nada porque ela não deixa. Ela não deixa. Enquanto aquele nome dela, eu não posso nem falar. Eu tô perdido aqui, você tá pedindo uma coisa que aquela senhora não deixa e eu não vou falar o nome dela porque eu não posso falar o nome dela e não vou falar isso, eu não vai ter essa mulher. Aí ele pegou e falou assim, bom, mas se tem alguém que é mais poderoso que você, então em vez de eu perder tempo com você, que é um banana que não consegue nem trazer uma namorada pra mim, eu vou falar com a tal da Dona Maria lá. E daí ele foi falar com a Maria. Nesse que foi chamado processo de conversão, ele saiu daquela situação da magia mundana, não vou dizer que é do bem e do mal, que amar é bom demais, namorar é gostoso, né, Felipe? Né, o Felipe tem umas mulheradas aí que tá todo mundo querendo conhecer, mas já é casado, tá? Vocês colocam lá, o Paulo da Zé, ele é casado com a Dona Lia, e o Felipe é casado com a Dona Ana. E o Alex tem a Dona Tainara também, tá todo mundo encrencado aqui já. Então acontece, naquela circunstância, ele se converteu. Foi conhecer a fé cristã da época, se converteu ao cristianismo, se converteu ao amor de Maria, a paz de Jesus, e ele se desenvolveu dentro da espiritualidade. Hoje em dia a gente fala essas missas de libertação e cura que tem, essas correntes de oração que tem nas igrejas evangélicas aí, todo esse processo aí também tem uma inspiração do Cipriano, porque é lá que eles vão buscar a fonte da informação. Tá bom? Ele conecta você com a espiritualidade além da vida, além da morte. Isso daí era o trabalho dele. Então, quando você vai numa missa de libertação e cura, tem um monte de oração forte lá para São Miguel Arcanjo, que são oração de libertação, e muitas delas foram escritas pelo Cipriano, porque ele tornou-se doutor da igreja, né? Então ele não... O pessoal fala assim... Ele tornou-se um religioso fervoroso. O Felipe, que já comprou aquele livro encarnado lá do São Cipriano para aprender as magias, não comprou nada. A mulher dele não deixa. Foi legal, porque eu não sabia. Parecia que o que o povo fala parece que é uma coisa muito do mal, e você falou um nome legal aí, as preces curativas. Você falou o nome, né? Prece curativa do São Cipriano. Prece curativa. Caramba. O São Cipriano tem as preces curativas, né? Eu nunca li esse livro porque eu não tenho curiosidade de ler livro do São Cipriano. Não preciso ler o livro dele. Né? Mas o São Cipriano, no livro de São Cipriano, segundo alguns amigos meus que leem, ele tem prece de cura, muitas orações de cura para quebrar doença física do corpo, da alma, da mente, do coração, doenças enviadas, doenças mandadas, magia, simpatia, feitiço. Ele tem um monte de oração de libertação e cura. E muitas das preces de exorcismo que se conhece nas igrejas evangélicas católicas, ela veio inspirada pelo Cipriano. Né? Então ele foi um doutor do cristianismo, foi uma pessoa que se dedicou profundamente à prática cristã na época. Não se falava ainda católica romana, como fala hoje, mas era prática cristã. Ele foi um homem crístico e ele usou da sua, assim que ele se converteu, ele usou de todo o conhecimento que ele já operava no mundo para trabalhar as práticas curativas. Oracionais. Ó, que bonito!
Então tinha oração para dor de dente, oração para dor de cabeça, oração para dor de perna, oração para dor de barriga, oração para problema de coluna, oração para câncer, oração para diabetes, oração... Tem milhões de orações de São Cipriano para cura. E as pessoas, os curandeiros, né? Tem no YouTube aí, tá cheio de vídeo de benzedor, de curandeiro, esse povo. E muitas das preces curativas vieram, sim, da prática ciprianística, vamos dizer assim, de magia de cura, magia branca, espiritualidade branca. Logicamente que a magia negra, né? A magia negra também, para quem não sabe, ela é voltada para a questão de ficar rico, de poder. Então, quando você vai ser candidato a alguma coisa, né? Você vai lá na magia negra, faz a magia negra, recebe, transforma o alimento, o bem que você vai dar para o candidato, para o povo comer, leva para o povo comer, para o povo ver em você a bondade que você tem e dá o poder que você busca. Esse processo de cura, ele é muito normal, entendeu? Uma vez teve um projeto na Assembleia Legislativa de São Paulo que era para coibir a prática de sacrifício de animais em atos religiosos. Bom, o Estado brasileiro é laico, ele não se deve se meter na crença das pessoas, né? E a igreja também, a religião também não deve se meter na vida do Estado. São situações independentes. Porém, o ente que quer um cargo público, ele tem uma religiosidade. E ele busca, né? Ele vai lá no Pai de Santo, faz como é que chama lá, o cruzamento da carne lá, com os guias lá da esquerda, né? Depois leva na igreja evangélica, leva na igreja católica, dá na festa lá pra turma comer, e daí a turma come, ai que candidato bom, me ajudou pra caramba, e vota no cara. Mas ele não tá representando a sua fé, ele tá representando a fé que ele praticou lá. A magia negra, ela é voltada justamente para duas coisas, poder e dinheiro, tá bom? Você não sabia disso também, Felipe? Eu desisti da ideia de política porque eu falei, esse negócio de magia negra dá muito trabalho e eu não tenho tempo para perder com essas coisas. Opa, desculpa interromper seu vídeo, mas estou passando só para te avisar sobre o nosso curso online completo, Os Extratos que Curam. Com ele você vai dominar todas as formas de produção de tinturas para o seu próprio benefício e até mesmo para ter uma renda extra com isso, se assim você quiser. Clique no link da descrição e adquira agora o seu acesso. Bom vídeo! Então, aí eu fiquei com várias perguntas agora para fazer. E aí agora ficou assim, ó. São Cipriano, então ele foi santo no final das contas? O que aconteceu? Então, você, Felipe, é santo. O Alex é santo, eu sou santo, todo mundo somos santos. Nós somos santos a partir do momento que nós trazemos a divindade da espiritualidade que a gente acredita. E somos passíveis ao pecado, às ações do dia a dia, porque nós estamos num lugar de expiação, né? Os mais místicos aí falam que a Terra é um ambiente de expiação, de sofrimento, então de pecado. Então não tem problema você pecar também, porque faz parte da sua egrégora, da sua alma. Mas porém, o lado bom da gente é santo. Claro que nós temos o lado capetinha também, né? O budismo, ele explica que a gente tem 4 guardiões. Nós temos um guardião à esquerda, à direita, um à frente e outro na traseira da gente. É como se a gente andasse com um quarto guarda-costas, né? Para guiar a gente na face da terra. Isso é que o budista acredita. E esses 4 guardiões é o amor, o ódio, a fé e a esperança. Traduzir, o anjo de guarda nosso, o protetor, o guia, tal, a mesma coisa. É o amor, a fé, o ódio e a esperança. O amor, o ódio, a fé e a esperança são os 4 guardiões que a gente carrega junto com a gente. Tá? Então, nesse processo, a gente ama com a mesma intensidade que a gente odeia e com a mesma intensidade que a gente tem fé, a gente espera alguma coisa. Eu tenho fé que vai dar certo, mas eu espero que o fulano faça tudo por mim. Entendeu? Esse processo dos 4 guardiões aí, bem traduzido assim, seria exatamente isso. O amor, o ódio, a fé e a esperança. Aí os pontos cardeais, leste, oeste, norte, sul, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Tem um monte de coisa do número 4. E esses 4 guardiões aí da gente, que seria o anjo de guarda, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Peguei a turma que acredita nos anjos, né? É verdade. A gente fala, eu tenho meu anjo de guarda.
Daí eu rezo pro meu anjo de guarda, pro São Miguel, São Gabriel, São Rafael. São os 4 guardiões. São 4 guardiões da nossa vida. Se nós com 4 guarda-costas protegendo a gente 24 horas por dia ainda peca, nós vai tudo pro inferno. Né? Não precisa nem, já estamos. Né? Então, porque a Terra é um lugar de expiação. As almas que se encarnam na Terra, elas vêm aqui para viver situações específicas dessa amplitude espiritual que é o planeta Terra. Quando a gente busca, né, a própria satisfação em detrimento de qualquer outra pessoa, qualquer outra situação, a gente torna-se egoísta, avarento, medíocre, arrogante. Essas situações ocorrem porque a gente aciona os sentimentos mais baixos da nossa espiritualidade. Já que você está falando desse assunto, é isso que acontece. Porém, quando você tem o conhecimento, a sabedoria e busca a felicidade e a realização humana, fraterna, você tem a luz, entendeu? É muito interessante a iluminação que o Buda ficou 40 anos lá no deserto, o Siddhartha Gautama. Conheço o cara, minha gente boa ele, amigão nosso. O Siddhartha Gautama foi o Buda original do budismo. E ele queria saber por que além das muralhas do palácio real existia pobreza, sofrimento, miséria, brigaiada, confusão, revolta. E aí ele subiu no topo de uma montanha e ficou lá 40 anos em meditação. E daí ele descobriu que o segredo da felicidade é não se meter com a vida do outro, a não se preocupar excessivamente com a vida do outro, não ter o nervo às flor da pele porque tem um monte de problema social acontecendo. Então ele se isolou do mundo e viu que esses sentimentos dolorosos que acontecem na vida das pessoas geram sofrimento, geram angústia, geram medo. Aí o dia que ele descobriu isso daí, segundo os budistas, ele escreveu uma frase chamada Nam-myoho Renge Kyo, que significa devotar a eternidade da vida com respeito à natureza, à luz, aos sons e às pessoas, e respeitando uma lei chamada de causa e efeito. Se eu botar a mão no fogo, eu vou queimar a mão, né? E se eu não souber nadar e pular no mar, vou morrer afogado. Isso é uma causa e um efeito. Isso daí foi um ensinamento que o Buda passou para as pessoas. Inúmeras religiões, mais da metade da população do mundo é budista, e eles acreditam nessa lei de causa e efeito e acreditam nesse ensinamento aí que o Siddhartha Gautama transcreveu para iluminação, para a felicidade das pessoas. Esse Siddhartha Gautama, quando ele escreveu essa mensagem, né, para as pessoas, assim como nós temos os 10 mandamentos cristãos, né, e judeus, né, os 10 mandamentos, na verdade, que a gente pratica, o Felipe, nas igrejas ocidentais, são os judaicos, né. Nós temos os 10 mandamentos, lá o Siddhartha Gautama escreveu esse sino aí que foi chamado Nam-myoho Renge Kyo, e que significa essa devoção à eternidade da vida através de luzes, sons, alimentos saudáveis, respeitando a sociedade e a lei de causa e efeito. É uma citação interna lá dos budistas. No judaísmo, né, o Salomão também colocou a questão do livre-arbítrio, entendeu? O livre-arbítrio é como se fosse a lei de causa e efeito, né? Porque também ele condicionou essa situação do livre-arbítrio. Para você, tudo que você fizer certo foi a vontade de Deus, e tudo que você fez errado é efeito daquilo que você praticou. É o seu livre-arbítrio. Então, quando você entende essas teorias teocráticas, né? São fórmulas teocráticas de guiar a sociedade para determinado rumo. E isso daí opera as religiões do mundo todo. Quem gosta de religião, quem estuda religião, deve fazer um estudo religioso, sem dizer que a minha religião é melhor do que a do outro, mas ele deve olhar na amplitude de tudo aquilo que foi ensinado no planeta entre as diversas populações, monoteístas, politeístas, e daí ela vai descobrir que na verdade existe só uma coisa: se você não se meter demais com a vida dos outros, se você cuidar bem das suas coisas, se você ter a sua crença, a sua prática
oracional, devocional, como queira chamar aí, você vai conseguir viver bem. E o Cipriano ensinava isso, o rei Salomão ensinou isso, o Siddhartha Gautama ensinou isso, o Kyumbandai ensinou isso lá na África, que é um líder religioso da África, que viveu entre 1200 e 1280. E o Kyumbandai, ele desenvolveu vários ensinamentos que foi praticado depois nas religiões afrodescendentes. Daí tem também os hindus, né? Lá que fazia o Hare Krishna, também foi um grande ensinador o Hare Krishna também era um Buda, ensinou muita coisa de sabedoria para os indianos. Nós tínhamos o Shinto, que desenvolveu o Shintoísmo, era um Buda também chinês. Tem, quem mais? Yogananda que desenvolveu práticas de autoconhecimento e relacionamento dos nossos órgãos, chegou na yoga que a gente conhece hoje. Zoroastro, né? Então são pessoas que existiram e trouxeram conhecimento. Por que só São Cipriano ficou mal falado? Preconceito, falta de conhecimento dos que propagam os ensinamentos. Tá bom? Então, gostou desse vídeo, Leite? Então, bata o sininho, curta, compartilha e chegar a 1 milhão, fogo no Filipão. Então, mas deixa eu só uma última questão, então. Então, no caso, pelo catolicismo, ele foi reconhecido como santo. Então, essa história do santo do catolicismo. Você falou uma coisa, já que você perguntou especificamente. Quem são os santos católicos? Quem são os guias lá da Umbanda, do Espiritismo? Né? Quem são os Budas lá do budismo? São pessoas saudias, saudáveis, puras em conhecimento, que ensinaram algo bom e serviram de exemplo. Qualquer ser humano pode ser um santo. É só você vigiar a sua prática de fé, a seu relacionamento social, a sua benignidade com os seres, que você é um santo. Entendeu? Quer ser santo, Felipe? A gente vai buscando, né? Tem um menino que era carcereiro, acho que Jacareí, São José dos Campos, está no processo de beatificação lá na Igreja Católica. Eu não me lembro o nome dele agora, mas eu vou procurar, depois eu te passo num outro vídeo. Aí um dia o padre Dimas chegou aqui e falou para mim: Paulo, nós estamos fazendo campanha para esse moço ser santo. Como assim? Não, é a oração da beatificação, eu não me lembro agora o nome do rapaz, que era um carcereiro. Era um carcereiro que diante de uma, como é que chama, rebelião na cadeia, ele se colocou diante dos presos e falou para a rota assim: vocês só vão pegar qualquer lá dentro se você me matar primeiro. Ele vai ser um mártir da Igreja Católica, porque ele se colocou na defesa daqueles que já estavam presos, já estavam punidos, já estavam no processo de expiação, né? Já estavam pagando a pena. Então não precisava que a rota entrasse lá e detonasse o cara. Então esse carcereiro, ele se colocou diante da porta da cela e falou assim: aqui não entra. Aí ele foi trucidado pela polícia, né? E por causa desse ato de martírio dele em defesa dos que lá estavam, já sob a custódia do Estado, ele está num processo de beatificação. Foi apresentado ao Papa João Paulo II, e qualquer dia desse nós vamos ter aí um santo que era carcereiro, que era policial civil, e que vai representar aqueles que defendem que a justiça seja plena para todos. Legal? Então. Por isso que você perguntou assim pra mim: e aí, você tá querendo ser santo? Eu falei assim: a gente tá buscando. Porque no outro vídeo você tinha falado que santo é aquele que é o san, que é saudável, que é exemplo, que tem boas ideias, tá pensando coisas boas, né? E tudo mais. Que um dia nós vai ser santo, Felipe. Aí, ó. Então, aí pra finalizar agora mesmo, aí você falou assim: tem muita gente que usa a oração dele. Usa a oração lá no Templo de Salomão e nas igrejas católicas e em outros lugares mais? Em outro lugar que faz reza, a oração. Eles usam. Então,
para essa questão de cura e libertação, Todo esse processo. exorcismo. Doenças espirituais, chamadas doenças espirituais, né? Ah, mas eu tô com encosto aqui, eu tô, né? Então, esse daí é um processo de, na verdade, a sincronização do seu ser com a espiritualidade do universo. Então o pessoal fala mal, mas usa a oração. Viu? Todo mundo gosta de uma simpatia. Ah, até o sistema nervoso nosso tem o sistema nervoso simpático e parasimpático. Tá? O sistema nervoso simpático, ele é o que cuida das práticas normal do dia a dia. E o parasimpático é o que vai buscar o que está lá fora, gente. Vamos puxar o negócio lá. Então, até o sistema nervoso nosso tem o simpático e o parasimpático. Viu? Então, simpatia todo mundo gosta. Valeu? Bata o sininho, compartilha, siga o nosso canal nas redes sociais aí. E não se esqueça do grande desafio do canal da Lua Crescendo Paulo das Ervas. 600 mil seguidores. O que nós vamos fazer, Filipão? Vai dar o banho de barro no Alex, e que inclusive já tá até pronto o local lá, né? Já preparamos até a banheira para dar um banho caprichado naquele menininho. Madrugada ainda mais. Hã? De madrugada ainda mais. Exatamente, sai bem lambuzado. E no milhão, banho de fogo no Filipão.